Os eventos de 7 de dezembro de 1941, em Pearl Harbor, Havaí, estão para sempre gravados nos anais da história. Esta data, que viverá na infâmia, como eloquentemente dito pelo presidente Franklin D. Roosevelt, marcou um ponto de virada na Segunda Guerra Mundial. Este vídeo mergulha nos fatores que levaram ao ataque, o ataque em si e suas profundas consequências. O ataque a Pearl Harbor foi um ataque militar surpresa, realizado pelo Serviço Aéreo da Marinha Imperial Japonesa, contra a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, Honolulu, Havaí. O ataque levou à entrada formal dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial no dia seguinte. A liderança militar japonesa se referiu ao ataque como Operação Havaí, Operação AI e Operação Z durante o planejamento. Para entender o ataque, precisamos primeiro examinar as ambições do Império Japonês na década de 1930. O Japão, uma nação insular com poucos recursos, buscava estabelecer o domínio na Ásia e no Pacífico. Esse desejo de expansão os colocou em conflito direto com os Estados Unidos, que tinham interesses econômicos e militares significativos na região. As políticas expansionistas do Império do Japão, que existiam desde a restauração Meiji, visavam garantir recursos, mercados e segurança estratégica para o Japão. Na década de 1930, o Japão já havia conquistado a Coreia, Taiwan e partes da Manchúria, e buscava expandir sua influência ainda mais no Sudeste Asiático e no Pacífico. Os Estados Unidos responderam à agressão do Japão com uma série de sanções econômicas. A mais prejudicial delas foi um embargo às exportações de petróleo para o Japão. Esse embargo, uma tentativa desesperada de conter a expansão japonesa, teve a consequência não intencional de empurrar o Japão para uma aposta desesperada, um ataque surpresa à frota do Pacífico do Zewater em Pearl Harbor. Os Estados Unidos, juntamente com outras potências ocidentais, impuseram sanções econômicas ao Japão em resposta à sua invasão da China e suas políticas expansionistas no Sudeste Asiático. Essas sanções incluíam um embargo a exportações cruciais para o Japão, como petróleo e aço, que eram vitais para o esforço de guerra japonês. Às 7h55 da manhã, horário local, no domingo, 7 de dezembro de 1941, aeronaves japonesas lançadas de 6 porta-aviões atacaram Pearl Harbor. A primeira onda teve como alvo aeródromos e navios de guerra, enquanto a segunda se concentrou em outros navios e instalações do estaleiro. O ataque alcançou completa surpresa. Os Estados Unidos foram pegos completamente desprevenidos. O ataque a Pearl Harbor durou 2 horas e 20 minutos, das 7h55 da manhã até as 9h55 da manhã, horário local. Apesar dos extensos danos infligidos, os japoneses não conseguiram atingir seu objetivo principal, paralisar a frota do Pacífico do Zewater. Seção 5. O arsenal da democracia desperta. O ataque a Pearl Harbor teve o efeito oposto do que o Japão pretendia. Em vez de intimidar os Estados Unidos à submissão, ele acendeu uma tempestade de indignação e uma determinação de vingar os 2.403 americanos mortos e 1.178 feridos. No dia seguinte ao ataque, o presidente Roosevelt discursou ao Congresso, declarando o 7 de dezembro como uma data que viverá na infâmia e pedindo uma declaração de guerra contra o Japão. O Congresso respondeu em menos de 1 hora com uma declaração quase unânime, trazendo oficialmente os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial. Seção 6. Virando a maré, Midway e além. A entrada dos Estados Unidos, com seu vasto poderio industrial e recursos, na guerra mudou drasticamente o equilíbrio de poder. A Marinha dos Estados, embora inicialmente devastada pelo ataque a Pearl Harbor,
provou ser resiliente. A Guerra do Pacífico foi caracterizada por ferozes batalhas navais, campanhas de ilha em ilha e combates brutais em terrenos de selva desafiadores. Os Estados Unidos, sob a liderança do almirante Chester Nimitz, adotaram uma estratégia de island hopping, avançando gradualmente pelo Pacífico, capturando ilhas-chave e usando-as como bases para operações futuras. Seção 7. O Projeto Manhattan e seu poder devastador. À medida que a guerra progredia, um esforço científico americano ultra-secreto, o Projeto Manhattan, corria contra o tempo para desenvolver uma arma sem precedentes, a bomba atômica. Esse projeto, impulsionado por um senso de urgência e um desejo de encerrar a guerra rapidamente, teria profundas consequências para o mundo. O Projeto Manhattan, liderado pelo físico J. Robert Oppenheimer, culminou no desenvolvimento e teste bem-sucedido da bomba atômica em 1945. O uso de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki continua sendo um tópico controverso, com debates sobre sua necessidade militar e suas consequências a longo prazo. Seção 8. Rendição incondicional. Em 6 de agosto de 1945, um bombardeiro B-29 americano, o Enola Gay, lançou uma bomba atômica sobre Hiroshima, Japão, matando instantaneamente cerca de 80 mil pessoas. 3 dias depois, uma segunda bomba devastou Nagasaki. Diante de uma destruição inimaginável e da ameaça de mais bombardeios atômicos, o Japão se rendeu incondicionalmente em 15 de agosto de 1945, encerrando a Segunda Guerra Mundial. A cerimônia de rendição ocorreu em 2 de setembro de 1945, a bordo do USS Missouri, na Baía de Tóquio. A delegação japonesa foi chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, Mamoru Shigemitsu, que assinou o instrumento de rendição em nome do imperador japonês e do governo japonês. Seção 9. O legado de um gigante adormecido. O ataque a Pearl Harbor foi um momento crucial na história mundial. Lançou os Estados Unidos em um conflito global, levando à derrota das potências do eixo. Também inaugurou a era atômica, com toda a sua promessa e perigo. Os eventos daquele dia fatídico servem como um lembrete sombrio das consequências devastadoras da agressão e da importância da diplomacia na manutenção da paz global. O ataque a Pearl Harbor teve um profundo impacto no curso do século XX, levou à ascensão dos Estados Unidos como uma superpotência global e ao início da Guerra Fria. Também teve um impacto significativo no Japão, que passou por um período de profunda transformação e emergiu como uma grande potência econômica no pós-guerra.